Olá, eu vou dar início aqui à série de vídeos temáticos, né? Então, à medida que as pessoas vão me mandando temas que elas querem que eu discuta, eu vou fazer o vídeo aqui para vocês do grupo. Então, um tema que foi pedido foi sobre como equilibrar a situação da gente aprender a colocar limite para demandas que a gente sabe que vai sobrecarregar, que vai ser desagradável, desconfortável, né? E não se sentir culpado por colocar esses limites, né? Então, como que eu vou aprender a calibrar, a equilibrar essa coisa de não me submeter a uma situação que pode ser desconfortável para mim, e não me sentir culpada por colocar esse limite, por me respeitar e não me submeter a uma determinada situação, né? Porque o que vai acontecer muitas vezes é um sentimento de culpa, de eu não ter, de eu colocar um limite, de eu ter recusado um convite, de às vezes ter gerado um desconforto em relação a um grupo de trabalhos, enfim, e não me sentir culpada com isso, né? Então, isso é uma questão bem difícil por algumas questões, umas dificuldades nossas de relacionamento, né? As pessoas, e eu estou inclusa nisso, né? Do espectro, porque assim, como a gente cresceu com uma inabilidade em se expressar, em comunicar para o outro a nossa necessidade, nosso desconforto, até porque muitas vezes a gente não sabia falar o que era esse desconforto, né? Então, eu imagino que as crianças que estão crescendo hoje no espectro e já aprendendo desde cedo sobre transtorno sensorial, eu imagino que essas crianças vão saber verbalizar muito mais cedo na vida delas que aquela situação não é bacana, porque é desconfortável, gera uma carga sensorial. E aí, pensando sobre isso, olha que interessante, né? A dificuldade dos pais com criança autista é que, assim, os pais muitas vezes não têm a opção. No meio de uma situação, a criança tem uma sobrecarga sensorial e vai ter um colapso, vai ter uma crise, enfim. Então, muitas vezes, os pais vão tendo que aprender a administrar situações que são confortáveis para a criança e não. Determinadas situações que, nesse momento da vida da criança, pode ser extremamente aversivo a ela, extremamente estimulante e gerar um desconforto muito grande, no decorrer do amadurecimento, né, cerebral, do processamento de informações, talvez em algum momento aquela situação não seja tão aversiva assim. É o que acontece com a maioria das crianças autistas, que nos primeiros anos de vida tem uma intolerância a festas de aniversário, cantar parabéns, eles tampam o ouvidinho, e aí eles choram, eles não sabem falar o que está acontecendo, o que os pais fazem, pegam, consolam e vão embora, eles não sabem o que está acontecendo ali, né? A criança não sabe verbalizar. E aí os pais começam a ser esse ego auxiliar de falar para os outros: eu não vou nessa situação porque isso é desconfortável para o meu filho. Ou começam a arrumar estratégias, né? Hoje está ficando muito popularizado, que é muito bacana essa coisa, por exemplo, do fone com abafador de som. É uma coisa que realmente traz um conforto muito grande. A primeira vez que eu utilizei, e não tem muito tempo, no aeroporto, o abafador de som foi muito confortável. Só que aí, sim, tudo é muito trabalhoso, né? A gente está sempre que aprender estratégias de comunicação, estratégias de expressão. E para a gente se sentir confortável ou ter esse equilíbrio, se sentir menos desconfortável, nem sempre a gente vai se sentir confortável, muitas vezes a gente vai se sentir menos desconfortável. A gente vai utilizar estratégias,
Mas uma coisa que deixa a gente desconfortável é achar que nós fomos inadequados, que nós somos grosseiros, que nós fomos antipáticos, e aí o outro não vai gostar da gente. Então a gente entra nesse conflito, né? Pessoas autistas gostam de se relacionar, sim, e eu vou fazer um outro vídeo sobre isso depois. A gente tem medo de rejeição, né? Se a gente não se importasse com isso, muitas coisas não seriam um problema, eu só falaria que eu não vou naquela festa ou naquela reunião e pronto, que se lasque o mundo. E não necessariamente é assim. A gente fica no conflito. Se a gente recebe um convite, a gente fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, o dia todo, ou a semana toda, desde que você aceitou um determinado convite. Então existe uma ambivalência social. Essa ambivalência social, vou, não vou, vou, não vou, isso por si só já gera um desgaste emocional, um desgaste de energia. E aí às vezes a gente decide, então tá, eu vou. Chega lá na situação, a gente curte, é bacana, a gente conversa, a gente se socializa, né, com estratégias, enfim. Só que depois a gente vai ter um desconforto. Pode ser que você se sinta muito exausta no outro dia. Pode ser que não sinta exausta no outro dia, tá? Mas saber que pode acontecer isso e associar isso ao evento anterior é muito saudável, porque aí a gente já sai daquele esquema de que tô me sentindo mal e não sei porquê, né? Então, o que acontece muitas vezes com esse equilíbrio entre respeitar a minha vontade ou respeitar a minha necessidade, que eu já estou conhecendo que aquilo é uma sobrecarga, é excessivo para mim, e não me sentir culpado, a questão da culpa ela vai muito pelo próprio processo de autoconhecimento e trabalho de autocompaixão, né? Então, muitas pessoas, isso não necessariamente tem a ver com o espectro do autismo. Isso não é uma característica necessariamente do autismo. Isso vai ter a ver com personalidade. Como que foi o seu histórico de aprendizagem em relação a se expor e como isso voltava para você, né? O feedback social voltava para você. Algumas pessoas acabam tendo núcleos, gente, não sei, núcleo ou núcleos? Enfim, acaba tendo esse padrão de aprendizagem de trazer culpa para si e ficar se remoendo na culpa. Então, o equilíbrio entre se proteger, não se expor e não sentir culpa vai muito de um processo de autoconhecimento e aprendizagem de habilidades emocionais, de bancar uma escolha, de lidar com a possibilidade de desagradar o outro, porque isso é o perigo, né? Se eu desagrado o outro, se as pessoas ficam com raiva de mim, eu posso ser rejeitada. E a possibilidade de rejeição para o cérebro, ele processa isso, a gente processa isso como uma ameaça à sobrevivência. Por isso que a rejeição é muito temida, né? Porque no processo evolutivo da humanidade, lá nos primórdios, se a gente fosse abandonado pelo nosso grupo, a gente não sobreviveria sozinho, né? no mundo, com os predadores e etc. Então, o cérebro foi desenvolvendo circuitos neuronais que são próprios para identificar qualquer sinal de rejeição. E isso é sentido com muito desconforto e ameaça à sobrevivência. E por essa razão, se a gente não aprendeu recursos de tolerância ao desconforto, tolerância à frustração, a gente pode entrar nesse padrão de querer agradar todo mundo para não se sentir rejeitado. E isso pode gerar muitos conflitos, né? E aí é muito interessante que quando a gente começa a aprender isso, de eu não vou naquela situação, olha, agradeço o convite, mas é uma situação que realmente é muito estimulante para mim, amanhã eu tenho vários compromissos, eu preciso me resguardar, não posso estar exausta ou esgotada, né? Então, no outro momento, eu adoraria estar na presença de vocês. Então, é a forma de falar, né? E como a gente... Aí entra para uma outra aprendizagem, que é a aprendizagem ou desenvolvimento de habilidades sociais.
Existem formas, existem expressões, existem técnicas de comunicação para que a gente fale com o outro de uma maneira assertiva, com uma comunicação não violenta, né? Que eu acho muito bacana esse movimento, essa abordagem, que a gente se faz entender e que o outro compreende e que acolhe aquilo. E outra, se não acolher, a gente também consegue aprender que, bom, talvez ele tenha acionado o núcleo de rejeição dele, entende? Então, o limiar entre se proteger, se respeitar e não se sentir culpado vai ser muito como você aprendeu a lidar com as situações, tá? Bom, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tenta esclarecer. Até logo!